Mais de 2 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo na macro-região. Uma força-tarefa foi montada para garantir a tranquilidade do pleito. A preocupação da Justiça é combater o crime eleitoral, principalmente com relação à distribuição de panfletos de candidatos. Ribeirão Preto, maior cidade da macro-região, concentra também o maior número de eleitores. 443 mil pessoas estão aptas a participar do pleito deste domingo. A votação acontecerá em 124 escolas. Neste ano, o eleitor vai escolher primeiro um deputado federal. Na sequência, um deputado estadual, 2 senadores, um governador e, por fim, um presidente da República. Cada um poderá digitar até 19 números na urna eletrônica, o que pode causar confusão. Por isso, a recomendação é levar uma colinha até a cabine de votação. A gente pede para que ele leve a cola no antigo papelzinho anotado. O celular não pode entrar na cabine de votação. O eleitor vai ter que deixar numa mesa auxiliar, que vai estar ali perto. Então, se ele anotar no celular a sequência de candidatos, a ordem de votação, que são 6 cargos, é uma eleição grande, ele não vai ter como consultar. Franca, com 238 mil eleitores, é outra cidade com maior movimentação nas urnas da macro-região. 800 equipamentos foram preparados. Por isso, o trabalho na véspera de votação é intenso. Mas a grande preocupação da Justiça é combater o crime eleitoral. Nós teremos uma grande atividade da Polícia Militar aqui na cidade de Franca, desde a saída das urnas eletrônicas do cartório eleitoral até todo o período eleitoral, que é das 8 às 17 horas. A fiscalização será intensa por parte da polícia e por parte também do eleitorado francano. Araraquara também está de olho nas irregularidades, como boca de urna, compra de votos e principalmente na distribuição de panfletos de candidatos. Os santinhos foram os mais usados na propaganda política e a cidade registrou denúncias de ilegalidades. Material com o nome e número de Lula chegou a ser apreendido, porque o petista não é candidato. Ele foi impugnado pela Justiça, está preso em Curitiba e isso confunde a cabeça do eleitor. No caso de reincidência, o Tribunal Regional Eleitoral é notificado e o procurador regional pode entrar com um pedido de representação que pode levar desde uma multa até a cassação do registro. Por isso, nós reiteramos aos candidatos, aos simpatizantes dos candidatos, para que não façam mais a propaganda, porque ela já está suspensa. A propaganda irregular pode sim gerar um pedido de cassação do registro. São Carlos tem 183 mil eleitores que também devem ficar atentos às regras. É obrigatório levar um documento oficial com foto. É permitido ir com broche, adesivo, boné ou camiseta de um partido ou candidato, desde que evitem aglomerações. A manifestação de apoio a alguém deve ser individual e silenciosa. O eleitor vota e vai embora. Se porventura o eleitor ficar se aglomerando nos locais de votação ou houver uma padronização de vestuário de eleitores, isso também não pode, porque configura talvez uma boca de urna. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Sobre o material de campanha apreendido, os candidatos sempre negaram as irregularidades e informaram que os panfletos com Lula presidente foram produzidos e distribuídos dentro do prazo legal. Luiz Inácio está preso desde abril em Curitiba. Em Ribeirão Preto, converso hoje com o cientista político Marcos Paulo Candeloro. Marcos, para a gente entender o que nós acabamos de ver e ouvir na matéria, te faço a seguinte indagação. Na vida política, na prática, nós continuamos com a mesma vontade de enganar o eleitor com conversa fiada, como a gente cansou já de ouvir? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, professor Golfeto, queridos telespectadores. Com certeza nós enfrentamos ainda os mesmos problemas da crise política que enfrentávamos há 100 anos atrás. É muito fácil a ilusão que se cria em cima do período eleitoral, as promessas vagas, o cativamento que se cria em torno da possibilidade de uma vida melhor. O político, embora seja o indivíduo que está no poder para trabalhar pelo cidadão, ele ilude o cidadão, ele cria expectativas falsas em troca do voto.
E pelo distanciamento político que existe hoje entre o representante e o representado, passa-se 4 anos sem que se retome, inclusive, o que foi prometido. Então, há sim uma ilusão, há sim uma herança do coronelato, que é uma herança colonial brasileira, e é uma herança que ainda assim se faz valer de uma forma muito presente. Golfeto, já há algum tempo, algum processo eleitoral que já vem se arrastando, em que a macro-região vem perdendo representação política. Ela não tem essa representação adequada para enfrentar algumas situações. Você acha possível mudar este ano, nesta eleição, essa representação, ou a gente vai continuar se arrastando? Bem, Alberto, na verdade, o erro parte do próprio processo eleitoral. Quem participa dos debates são os prefeitos, quando candidatos, os governadores de estado, os candidatos a presidente da República. Há debate entre eles. Nós vimos. Sim. Agora, quem mesmo tem que que não falar... seja agradável. Exatamente. Normalmente não são. E o postulado é o seguinte: quem manda, cala. É o executivo. Quem não manda, fala. Quem tem que falar e parlar é o parlamentar. E aí você elege um parlamentar mudo. E um executivo que fala muito, que não executa nada. Isso vem da América, em 1960, quando, nas primeiras eleições dos Estados Unidos para a presidência, o Partido Republicano apresentou o candidato Richard Nixon e o Partido Democrata o Kennedy. E elegeu o Kennedy por uma diferença insignificante. Foi o primeiro. Agora, nós imitamos isso. É claro que o executivo tem que apresentar propostas, mas para isso você só dá boas respostas se forem boas as perguntas. Não se sabe nada em termos definitivos daquilo que foi feito. E a região de Ribeirão Preto, então, quer também apresentar proposta no sentido de escolher, dentre todos os candidatos a deputado federal, deputados estaduais, pessoas da cidade. Outro dia eu vi em São José dos Campos, também teve presente alguns amigos de São José dos Campos, eles estão com a campanha de eleger os melhores. Então você faz do deputado federal, estadual, um vereador atrevido. Se o melhor candidato a deputado federal for da cidade, da nossa cidade, deve se eleger. Se não for, eu fico em dúvida, porque nós apequenamos o voto do candidato federal, escolhendo aquele que não é efetivamente o melhor. E também escolhemos o deputado federal melhor, deixa de escolher o melhor, porque ele não mora na cidade. Perfeitamente. Deixa eu voltar a conversar com o Marcos Paulo Candeloro. Marcos, salada geral, ninguém define nada ideologicamente, não tem essa perspectiva, há uma confusão na nossa cabeça, ou na cabeça do eleitor, para valer. A escolha de agora, o que a gente faz para escolher? Escolha ideológica não tem. Escolha política é porque é meu vizinho, porque é seu parente, o que vem aí? Olha, é um cenário, como você muito bem colocou, Roberto, é uma salada. O brasileiro hoje enfrenta um contexto que é um contexto que é fruto do sistema político brasileiro, como bem colocou o professor Golfeto. O sistema é falho, o sistema não permite que o eleitor tenha uma proximidade com os indivíduos que ele vai eleger. Inclusive, dentro do próprio Congresso, como o professor Golfeto também colocou, há um silenciamento. Então, assim, em termos de ideologia, o eleitor está muito distante daquilo que deveria estar hoje como cidadão consciente de seus direitos e cidadão consciente daquilo que é o processo político. O eleitor não sabe o que faz um deputado federal, um senador, quais são as funções de cada indivíduo que ele vai votar. Então, a ideia, para um primeiro momento, é que o eleitor vote com pragmatismo, com objetividade e procure saber, principalmente, o que o candidato pode ou não fazer, porque o que ele está prometendo pode ou não ser verdade. E isso é um processo contínuo. Nós observamos esse fato na vida política brasileira
todo dia. O deputado federal que promete construir escolas, fazer rodovias, e não tem cabimento uma promessa dessas. Enquanto os membros do Executivo prometem, por exemplo, alterar legislações das quais eles não têm responsabilidade nenhuma e não devem exercer responsabilidade nenhuma. Então, realmente, é uma salada e o que nós precisamos hoje é objetividade, é pragmatismo. Por falar em pragmatismo, Golfeto, nessa geleia geral que aí está, tem chance para ser pragmático o político que vem e promete e não tem vergonha de não cumprir, ganhou o voto? Então, o general de Gaulle dizia claramente o seguinte: a promessa do candidato que não foi cumprida envergonha muito menos o candidato que não a cumpriu, porque ele fica com fama de mentiroso, e muito mais quem acreditou nele, porque ele fica com fama de bobo. Não é possível, é uma sequência de mentiras. E mentira em grego é mito. O perigo é dizer, esse candidato é um mito. Mito é uma mentira. Então nós temos que trabalhar com vergonha. Na verdade, a posição não é nem de mito grego, é de aidós. E o que é aidós em grego? É vergonha. Esse é que é o dado. Quando o estoque nacional de vergonha diminui, a política entra em concordata feia. Porque a verdade é que a ética começou a balançar. Bom político, na verdade, é aquele que sabe cruzar as opiniões dos especialistas com as expectativas da sociedade. Quando ele sabe cruzar os dois, bem. Agora, lamentavelmente, o que é o bom político? Para a maioria, para o grande número de pessoas. É aquele que tem temperamento de primeira. É bom cabrito, não berra. Tem intelecto de segunda e caráter de terceira. E esse você precisa jogar. E mais, o bom político precisa começar a tirar a mais nobre das atividades humanas, que superada apenas pelo sacerdócio, de acordo com São Tomás de Aquino, que é aquele que cuida das coisas sagradas, fora daí, política é a atividade mais nobre, para tirá-la das páginas policiais. Está se confundindo. Quantas vezes você está comentando política, eu estou comentando política, e parece que nós estamos entrando na área do direito penal, a área da polícia. E esse aqui é o quadro, Roberto. Isso é que precisa de mudar, e urgentemente. Deixa eu voltar a conversar com o Marcos. Marcos, uma das coisas que eu acho que nós estamos aqui se perguntando, até um partido político ou uma aglomeração de letras que precisam ser passadas a limpo e nós precisamos, a partir da próxima eleição, ter partido político verdadeiro. Com certeza, até porque hoje o sistema partidário é um sistema que distorce o sentido de democracia. Hoje o sistema partidário não diz respeito a nenhum tipo de ideologia, mas sim a caciques, sim a líderes herdeiros de poderes regionais que definem, inclusive, quem serão seus sucessores na política. Então, essa reforma, no sentido de, inclusive, definir e especificar melhor qual é a função do partido e a identificação do eleitor com o partido é fundamental, Roberto. Só se tem democracia a partir do momento que o eleitor vota conscientemente no indivíduo que ele escolhe. Só se tem representatividade a partir do momento que o representado tem o diálogo com o seu representante. E ele só pode exercer esse diálogo tendo pleno conhecimento daquilo que ele está votando, de quem ele está votando. Então é perfeito, é exatamente isso. Marcos, muitíssimo obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Uma boa tarde a você. Boa tarde. Muito obrigado. Golfeto, para a gente encerrar a nossa conversa, uma das coisas que eu acho que nós não vamos conseguir mudar na eleição deste ano é cacique eleitoral. O que tem de cacique pregando peça por aí afora, até quando isso vai? Porque o cacique permanece, a renovação não vem. Não vem. E quanto mais cacique, nesse termo objetivo que você falou, Beto, menos líderes. Perfeito. O líder aponta caminhos, é o primeiro. Ele não é chefe. Sim. O líder é a negação do chefe. Porque o líder é da política, é do teatro. Agora, o chefe não, é da administração. E então nós precisamos de produzir líderes ou da chefatura policial. Isso, também pode. Pode ser chefatura policial. Mas e assumindo a liderança, começar a construir instituições. Porque os Estados Unidos se preocupam, por exemplo, muito mais com as instituições que limitam
as loucuras de possíveis candidatos despreparados para chefe de executivo federal da União, presidente da República, governadores de estado. Tem as instituições que limitam. Eles são freios. E, na verdade, nós precisamos. E agora, governar é construir confiança. Quando nós temos um processo eleitoral legal, nós estamos cumprindo a lei e, basicamente, a Constituição. Isso é legalidade. Agora, nós precisamos de legitimidade. E legitimidade tem como insumo, como matéria-prima, a confiança. Governar, assim, executivo, legislativo, é construir confiança. E, lamentavelmente, é o que nós não estamos conseguindo. Vamos ver se começamos a construir a partir da escolha final dos próximos candidatos, a vereador, a deputado estadual, deputado federal, senador, governadores de estado e presidentes da República. Vamos apostar um pouquinho de otimismo nisso. Gouveia, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Agradeço a colaboração mais uma vez, Roberto. Muito obrigado, viu? Valeu, bom domingo para você. Obrigado a você.